queremos então receber o Jaime, o nosso palestrante de hoje, e vamos apreciar, né, as belas palavras que com certeza ele tem para nós hoje. Obrigado. Boa noite a todos. É sempre uma alegria vir a esta casa, ver amigos queridos, e vamos pedir ao Pai Criador que abençoe o nosso encontro, que Jesus nos fortaleça e a espiritualidade amiga, que o irmão Ramatís também se faça junto de nós, para que o tema nos auxilie na vivência diária. Nós vamos falar hoje sobre escândalos. E a humanidade hoje acompanha escândalos em todas as partes. Infelizmente, nós temos irmãos procedendo, agindo de forma errada e nos deixando até preocupados com relação a esses comportamentos que alguns irmãos nossos ainda têm. Além do que irei comentar a isso, os escândalos, para quem quiser se ater mais, ele está lá no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nos versículos de 11 a 17. Mas também está no livro dos Espíritos, nas perguntas 483, 655, 839 e 904. Jesus, em sua passagem por aqui, ele falou sobre escândalos. E ele diz o seguinte: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra e o atirasse ao mar. Quando ele está falando desses pequeninos, em princípio nós entendemos que os pequeninos são as crianças, mas depois nós vamos entender melhor ali à frente quem são esses pequeninos. Quem são esses seres aos quais ele se refere em sua mensagem? Na pergunta 655 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga então aos irmãos do plano espiritual: é reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e não para escandalizar os que pensam de outra maneira? A intenção nisso, como tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista, se não respeitar as crenças alheias, não faz nada. Então ele fala também da questão religiosa, porque ela gera conflitos entre nós. Nós temos famílias com problemas relacionados à religião, por seguirem religiões diferentes. E aquele que compreende melhor não deve entrar em conflito com aquele que ainda não entende qual é a razão da religião. A religião é para nos unir, é para nos religar a Deus, e não para ser motivo de separação. Então, muitas vezes é preferível nós ficarmos quietos, mantermos o silêncio, para que a religião não seja motivo de discórdia. E isso também, ele ainda complementa na pergunta 839, somos responsáveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isto é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então a religião é uma opção, é uma escolha de cada um de nós. E nós também não podemos conflitar, porque a maioria de nós não foi espírita de berço, né? Foram as situações que nos conduziram à religião espírita, como vão nos levar a outras também, onde cada um encontra o porto seguro, encontra o motivo, a razão do qual estava buscando, ou pelo menos algumas respostas de seus desespero. Escândalo, então, o que significaria? É ato que pode induzir
o trem ao mal. Então, quando eu influencio alguém, eu já estou, principalmente se eu conduzir ao mal, eu estou cometendo um escândalo, ao erro, ao pecado, ao mau exemplo, ato que ofende o pudor, os sentimentos religiosos, indignação que causa pelo comportamento de alguém que age de forma errada. Agora, tipos de escândalos. Vamos ver quantos tipos de escândalos existem e que é difícil que alguém de nós não tenha ouvido alguma coisa sobre essas situações que nós iremos comentar. Um escândalo pode restringir-se a uma localidade. Então pode ser que alguém ou um de nós cometa um ato que impressione, mas essa nossa ação fica restrita aqui a Camboriú, fica nos nossos comentários, o Jaime fez isso, fez aquilo, mas depois isso passa. Mas ela pode alastrar-se muito além disso, ela pode sair da nossa região para ser comentada no Estado, esse ato errado. E muitas vezes nós vemos notícias que fatos aconteceram aqui, mas acabam se espalhando, vão para o Estado, viram muitas vezes notícia nacional e até internacional com a facilidade dos meios de comunicações que existem hoje. O tamanho do escândalo pode variar com o número de implicados e com a notoriedade das pessoas. Então, quanto maior for o meu cargo, a minha função, a minha responsabilidade, o escândalo vai aumentar. Porque eu, sendo uma pessoa famosa, conhecida, destacada, logo, logo as notícias apontarão contra mim por aquele ato que eu cometi. Mas os estudiosos acompanham os escândalos do mundo e nós vamos ver por que falamos em notoriedade. Há escândalos que envolvem presidentes, ministros, governador, prefeito, senador, deputado, vereador, militar, pessoas da justiça, dos ministérios públicos, funcionário público, diretor de empresa. Isso não é novidade para nós. Em todos esses campos, seguidamente há um irmão que se perde na função que a ele foi atribuída também. Mas há outras situações ainda, de atletas. Quantos e quantos atletas que são famosos, são conhecidos, poderiam influenciar jovens, uma geração, pelo seu bom comportamento e fazem o contrário. E como eles são exemplos, induzem muitos desses jovens a seguir o caminho errado, depois em função de que eles não percebem as consequências daquilo que estão cometendo. Jornalistas, quantos irmãos têm a atribuição de noticiar, de informar, mas há interesses por trás disso e as notícias são falsas. O que nós ouvimos muito é as fake news, com todo tipo de comentários e muitas vezes colocando as pessoas em situações difíceis e elas nem sempre estão envolvidas, são culpadas ou têm alguma coisa certa. Então ela pode também ser o caso de infidelidade conjugal, que nós ouvimos muito, principalmente se a pessoa for famosa, porque destaca esse acontecimento, esse fato, mas ela também ainda, o escândalo pode estar no campo político, financeiro, esportivo, acadêmico e judiciário. Então há muitas pessoas, infelizmente, que têm funções onde deveriam dar o exemplo de eles se comprometem. Mas os estudiosos querem trazer mais informações para nós. Aí quando você vai estudar a questão do escândalo, a mídia já até fez divisões sobre essa questão dos escândalos. Então,
os mais frequentes que surgem nos nossos noticiários. Corrupção é novidade para nós. Suborno, abuso de poder, tráfico de influência, nepotismo, desvio de verbas, fraude, falsificação, compra de votos, contrabando, uso de entorpecentes, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, pornografia, abuso sexual, venda de sentenças, tráfico de armas e tráfico de drogas. Então há grupos que se vinculam a esse tipo de ação e comportamento, e as notícias se alastram citando quais são os participantes, quais são os envolvidos. O nosso querido apóstolo Paulo, ele diz numa das suas epístolas: não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Eu seria hipócrita, falso, mentiroso, se eu viesse aqui falar sobre alguma coisa, se eu não tenho as condições de exemplificar o que eu digo. Eu não posso, ou nós, espíritos, trabalhadores da casa, vir aqui trabalhar e lá fora nós termos outro tipo de atitude, sermos diferentes, não sermos coerentes com o que a doutrina ensina e pede a cada um de nós. Então nós temos responsabilidades como espírita de nos portarmos como tal, como terá outro irmão de outro credo, outra religião. Então ele diz o quê? Para que o nosso ministério não seja desacreditado. E muitas casas às vezes falham e elas passam a ficar em dúvida sobre, em função das ações, do comportamento de seus trabalhadores. Uma coisa que nós temos que prestar muita atenção e pensar bem antes de agir de forma errada, equivocada, é que primeiro o escândalo é algo terrível. As pessoas lutam de todas as formas para omitir, para camuflar e esconder essas ações, porque ele traz grande vergonha, a menos que a pessoa não tenha isso ainda, né? Pode ser que haja alguém ainda que a sua evolução não permitiu ele chegar a esse estágio. Mas o fato vai causar vergonha quando ele se espalha, principalmente. E nos lembrar que ele não atinge somente aquele que errou. Então eu, Jaime Nunes, cometi um escândalo e pronto, é o seu Jaime que está comprometido. Não. Eu tenho uma história. Eu tive uma profissão, as pessoas me conhecem, eu morei em vários lugares, as pessoas me conhecem, e me avaliaram de uma forma ou com um comportamento ou uma moral ilibada. Aí eles já vão pensar, pô, mas aquele lá nos enganou, né? Não esperávamos isso dele. Os amigos, eu sou amigo do Douto, do Wilson, da Noeli, eles vão olhar para eles, pô, mas se eles são amigos do Jaime, devem fazer parte do mesmo time. Embora isso nem sempre aconteça. E a família? Aqui é que vem a grande confusão, o grande problema e dor de cabeça. Eu muitas vezes fico me colocando na posição desses irmãos que infelizmente se comprometeram e pensando, como é que está a esposa dele? Como é que estão os seus filhos, os seus netos? O que é que eles devem ouvir por aí? Será que esse ser, essa pessoa pensou nisso? Que pressão vão passar esses coitados em função daquilo que eu me envolvi e também as consequências que vêm depois? Então vai a família. E por último a instituição. Eu trabalhei em algum lugar. Eu que fui militar do exército, mas
lá no Exército não foram muito cuidadosos com relação aos seus funcionários. Ou aquele que trabalhou no banco, ou em qualquer das atividades, ele passa também a comprometer aquele grupo ao qual esteve vinculado e pertenceu também. Então, o escândalo é um fato, um acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, depois vou comprar o pequeno emprestado, aqui tem 2 livros de Joana de Ângeles, através de Divaldo, que falam sobre os escândalos. Um tem o título de Escândalos e o outro chama-se Descalabros Morais, que é escândalo também. E parece que a Joana de Ângeles adivinhava que o mundo ia estar nesse momento que nós nos encontramos, em função de tudo que envolve, principalmente as pessoas mais importantes e influentes que deveriam ser o nosso exemplo, o nosso guia. Mas por que isso acontece? Nós somos seres humanos, falhos, imperfeitos, e podemos cometer isso. Eu não sei como é que seria a minha atitude diante se me desse certos cargos, funções, me colocasse em determinadas situações. Mas, no entanto, eu ainda tenho a capacidade de julgar e comentar alguma coisa sobre aquele que se envolve também. Agora, quando Jesus fala lá sobre a criança, né, escandalizar uma criança, esse termo criança também ele pode ser entendido primeiro como um ser humano de pouca idade, que ainda é inocente, né? É ingênuo, acredita bem dizer em tudo, ou pode ser alguém que, apesar da idade, é ingênuo, é inocente, confia nas pessoas e vem o esperto e o envolve, coloca a culpa nele junto depois. Jesus está falando dessa criança aí, que não tem maldade, mas tudo que eu envolver, enrolar, trapacear e mentir para aquele irmão ali que era de boa fé, as consequências serão minhas. E quantos e quantos vão pagar penas, né, ser considerados culpados, porque confiaram num amigo, em alguém que de boa conversa o induziu, o levou a uma situação complicada. Então, essa criança é o infantil ou aquele irmão ainda menos esclarecido. Na questão do escândalo, ainda Jesus diz, né? Às vezes é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo 2. Ele fala sobre os nossos membros, os olhos, os ouvidos, a boca, porque através dela nós também cometemos escândalos. Porque tudo depende dos nossos olhos. Se eu tenho os olhos de malícia, eu vou ver o mundo de acordo com o meu pensamento. Eu vou julgar as pessoas por aquilo que eu sinto. E muitos irmãos passam aqui enxergando demais a vida dos outros e depois, para não se comprometer, eles têm que passar pela cegueira com uma deficiência visual para que não se torne a cair. Assim é o nosso ouvido, que ouve demais. Interpretamos errado, às vezes a notícia chega de uma forma e nós já alteramos. As nossas palavras, quanta calúnia, difamação que nós usamos. E nos relatos espirituais nós temos informação de espíritos que se comprometeram através da fala, da audição, da vista, das mãos, dos pés, enfim. Porque ao invés de eles serem instrumentos de ajuda, eles são prejudiciais. Aqui na Terra, quando alguém de nós tem uma infecção, muitas vezes você não permite que se corte uma parte do corpo para que essa infecção não estrague todo o nosso organismo. Acontece ou não acontece? É um recurso da medicina.
Agora, como é que a bondade de Deus vai cuidar de nós para que esse espírito não venha se comprometer sempre, através da maledicência, da fofoca, que são comuns na nossa vida, ou ouvidos aguçados demais? Então o próprio espírito vai dizer, não, para eu não me comprometer, é melhor ver cego, surdo, mudo, enfim, para que você depois não pague consequências caríssimas. E aqui é uma coisa interessante também. Nós ouvimos um termo chamado beldade, né? Muitos conhecem, né? Beldade, sim, é uma pessoa bonita, bela, elegante. Mas tem um termo contrário, chamado fealdade, é ser feio, né? Então há espíritos que brincaram com a beleza, causaram sofrimentos, negociaram com sentimentos por serem bonitos, e para que a tentação não os pegue de novo, eles pedem para vir feios, passam despercebidos e tenham condições de seguir sua vida normal, sem comprometimento nenhum. Chico Xavier, certa vez, ele andava frequentando uns amigos que a cidade não era bem conceituada onde ele morava. E certa feita Emmanuel deu um alerta ao Chico sobre isso. Não falou diretamente, não vá lá, mas ele disse, Chico, preste atenção no que você anda fazendo. E ele, para tirar sua dúvida, pergunta a Emmanuel, mas então eu não posso entrar mais lá? E Emmanuel responde, entrar tu pode, quero ver se depois tu consegue sair. É assim que as tramas acontecem. Nós mordemos a isca, nos envolvemos, nos prendemos, nos amarramos e depois como é que eu saio dessa? E podem ter certeza de muitos e muitos irmãos nossos que estão aí hoje, presos, envolvidos, passando por essa situação de escândalo, queriam sair, mas agora não dá mais. Porque essas tramas nos enrolam de uma forma tal que vai demorar muito tempo para acertar. Então, na lei do progresso, Kardec, na pergunta 784, ele, após falar com os espíritos, eles dizem o seguinte: às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso, é o que está acontecendo agora, para que se torne compreensível a necessidade do bem e da reforma. Então não tenhamos pressa, não queremos resolver essa situação como é a nossa ideia muitas vezes, né? Nós teremos soluções rápidas para tudo isso, mas Deus é paciente. Ele sabe que cada um dos seus filhos está num nível, numa situação que nós não podemos assim, ter o mesmo conceito ou um conceito igual para todos. Mas o mal, ele também tem limites, porque Deus sabe a hora que precisa pôr as suas mãos e eliminar esse mal que está sendo causado à humanidade. Mas Ele prefere que cada um de nós desperte, toma consciência, se avalie, analise, então modificar a sua forma de proceder e agir também. Nessa mensagem chamada Descalabro dos Morais, eu vou ler alguma coisa que Joana de Ângeles nos diz. Só vou ler, vocês cada um chega às suas conclusões. É uma mensagem que Divaldo recebeu em 1º de junho de 2015 no Centro Espírita Caminho da Redenção. Sucedem-se em volúpias surpreendentes os escândalos na sociedade contemporânea, que se sente aturdida sobre o clamor das decepções e dos desencantos em escala crescente. Porque não acaba de surgir um fato que impressiona, já tem um outro de alcance maior. Causando grande impacto, a princípio alcança um nível de acontecimento comum e trivial, quando mais recente, sempre mais
escabroso, diminui ou apaga as impressões do anterior. São de todo tipo as suas raízes no egoísmo e na prepotência humana decorrentes da nossa animalidade. Conhecido em todas as épocas, na civilização atual atingem o clima alarmante sem precedentes. Cidadãos masculinos e femininos de alto nível social que se apresentam como verdadeiros modelos de triunfo, de repente são arrolados como criminosos vulgares, em razão de seus torpes compromissos morais que revelam a lama sobre a qual edificam as aparências brilhantes. Então não basta para ser bom, tem que ser bom. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho também, a salvação não vem com aparências exteriores. Não adianta eu rezar, estar todo dia no centro, ajudar, se eu não modificar. É por isso que nós estamos aqui, para esse trabalho de modificação e identificação de caminhos. Mudar as nossas relações, sejam elas familiares, as relações de trabalho, as relações sociais, as relações religiosas. Mas somos trabalhadores de Jesus. Então, como tal, nós temos o compromisso de trabalhar primeiro para sermos uma pessoa melhor e ajudar a formar um mundo melhor. Então, em vista de tudo isso, nós vamos desanimar? Pelo contrário. Vamos olhar com os olhos do amor, com os olhos do bem, com os olhos da caridade, para todos esses irmãos que ainda não compreenderam as consequências dos erros e dos escândalos nos quais estão se comprometendo. E pedir que seus protetores, Jesus, os ajude a olhar o seu trabalho, a sua função, o seu cargo de forma diferente, tendo a consciência que cargos, funções são empréstimos de Deus. Nós estamos momentaneamente numa função, mas somos responsáveis pelos resultados que surgem dali. Então, se nós quisermos ter uma balneário melhor, nós todos temos que ajudar para que ela seja melhor. Assim é o estado de Santa Catarina, assim é o nosso país, assim é a humanidade. E nos compadecer daqueles que temporariamente estão fazendo escândalos, porque Jesus fala também na mensagem. É necessário que haja o escândalo, mas ai do que fizer o escândalo. Porque, como a nossa irmã falou no início, nós vamos voltar ao plano espiritual e lá nós vamos perceber com clareza todos os nossos desenganos, os nossos comprometimentos, e depois teremos que voltar aqui para acertar, reparar tudo aquilo que nós destruímos, tudo aquilo que nós infelicitamos, porque todas as atitudes erradas têm consequências, sejam para mim ou para aqueles que empreendem. Então, quando nós falarmos em escândalo, vamos sempre pensar bem antes de tomar qualquer decisão. O que é que pode acontecer a partir desta minha ação? Porque muitas vezes nós precipitadamente agimos, não pensamos, é bom, aí depois vem a pergunta que o Chico teve que responder. Será que nós poderemos sair? Que Deus nos ampare, nos abençoe e nos ajude, para que cada um de nós também pense mais naqueles que estão perdidos e enganados e com tendência